Bem-vindos ao Realpolitik, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast. Eu sou o Miguel Pinheiro. O Sérgio Sousa Pinto estava sem o microfone ligado, mas é o Sérgio Sousa Pinto. Sou. É ele. Nós hoje vamos falar sobre o que se segue no Médio Oriente depois do cessar-fogo. Também vamos conversar sobre o centenário do nascimento de Margaret Thatcher e sobre a importância que ela ainda tem hoje em dia. Mas antes, Sérgio, temos mesmo de falar sobre as autárquicas, o grande tema. Estas eleições mudaram alguma coisa de substancial na política portuguesa? Quem é que saiu mais forte? Quem é que saiu mais enfraquecido disto? Por onde é que queres começar? PSD, PS, Chega? Bem, vamos começar pelo vencedor, que foi o PSD, não é verdade? Certo. Portanto, Há quem diga que sim. O PSD obteve mais municípios do que o Partido Socialista e ficou à frente da Associação Nacional de Municípios. Esse foi, durante muitos anos, o critério escolhido pelo PS para determinar quem era o vencedor da noite eleitoral autárquica. E, portanto, não faria sentido agora mudar de critério. Portanto, de acordo com o critério antigo e vigente, quem venceu as eleições foi o PSD. Além disso, conseguiu segurar dois grandes municípios, conseguiu segurar Lisboa e conseguiu conquistar o Porto. Uhum. E teve dois êxitos eleitorais, também não são de sumenos, que foi a Câmara de Sintra e a Câmara de Gaia, que são as segundas e terceiras maiores cidades. Virou Sintra e Gaia. Virou Sintra e Gaia. E, portanto, não deve ser desvalorizada a vitória da AD. Concorreu, é certo, quase sempre em coligações, mas para todos os efeitos já venceu as eleições. Portanto, fica arrumado o PSD para que não haja equívocos sobre a única leitura que se impõe. Agora, de facto, o que falta perceber é, Luís Montenegro disse que estas vitórias, estas coisas só servem para se fazer alguma coisa com elas. Temos agora só que perceber o que é que Luís Montenegro quer fazer com as vitórias que vai tendo e com os votos que vai tendo, porque até agora, enfim, tem estado só mais ou menos a gerir o que existe. Mas enfim, vamos ver. E PS? O PS teve um excelente resultado. Só não se pode dizer que o PS venceu as eleições, porque, ou que teve um bom resultado, na verdadeira acessão, porque do que se espera do PS e o que o PS espera de si próprio é que as vença, que tenha mais votos, e que vença também em número de câmaras e mandatos. Não foi isso que aconteceu. Portanto, o PS não ganhou as eleições, mas teve ainda assim um excelente resultado, porque o PS partiu para estas eleições com uma grande incerteza, que era uma incerteza nacional, era uma incerteza, todo o país se interrogava sobre qual seria realmente a força do PS, agora em terceira posição na Assembleia da República, tendo perdido a liderança da oposição, e essa ansiedade contagiava o próprio PS. O próprio PS sentia uma certa insegurança em relação ao que pudesse ser o resultado eleitoral. E a verdade é que o PS teve um excelente resultado. O PS teve os mesmos votos que teve nas últimas eleições autárquicas, 1,8 milhões de votos. Foi mais ou menos a mesma coisa do que o PSD que as venceu. E basta olhar para o mapa eleitoral para perceber que o país hoje divide-se entre a coligação AD e o Partido Socialista. O PS continua a ser um grande partido, só perdeu a Associação Nacional de Municípios por meia dúzia de câmaras municipais. E, portanto, o PS tem todos os motivos para estar tranquilo e confiante, porque se reafirmou como grande partido nacional que é, indiscutivelmente, a única alternativa credível de poder ao PSD. E, portanto, o PS também sai muito aliviado e mais confiante, e saiu deste negrume, em que se tinha instalado no próprio partido, depois dos inacreditáveis resultados das últimas legislativas. Mas não em tempos, uma das expressões mais usadas no PS era a vitorinha, porque o PS tinha vitórias e contestava-se o facto de serem vitórias curtas em eleições. Não passou agora para a fase da derrotinha, não é? Em que, pronto, tem derrotas, mas como as derrotas são curtas, ficam todos muito contentes, não é? Não há... Já tens muita gente... Não, eu acho que as pessoas têm que ser... Nós temos que fazer uma análise rigorosa das coisas e séria, e dizer que o PSD ganhou porque essa é a verdade, e dizer que o PS teve um excelente resultado porque essa também é a verdade. O PS teve um excelente resultado. O mapa do país é laranja e rosa, de um lado
se o PSD não se tivesse coligado em tantos municípios, o PS tinha ganho outra vez a Associação Nacional de Municípios. Só que o PS tem neste momento tem a possibilidade de se coligar com partidos que têm alguma expressão eleitoral. E o PS já não tem ninguém com quem se ligar que tenha expressão eleitoral. Não é? Podiam ter efeito num município ou outro, mas não havia coligações. Aliás, as coligações têm um efeito, nem sempre somam, não é? Muitas vezes subtraem. Basta ver o caso de Lisboa. Supostamente. Basta olhar para o caso de Lisboa. Quer dizer, o PS tem um excelente resultado, apesar de Lisboa. O resultado em Lisboa foi francamente negativo para o PS. O PS teve menos votos do que o conjunto dos partidos somados tiveram menos votos do que nas eleições legislativas, em que os resultados já tinham sido terríveis, não é? Portanto, isto é sinal de que as coisas correram muito mal em Lisboa. Mas isso é o fim definitivo das tentações das geringonças ou não? Porque em Lisboa o que nós tivemos foi uma tentativa de reavivar a geringonça, ou pelo menos uma aliança com a esquerda mais radical, e houve a impossibilidade de alargar essa aliança ao Partido Comunista, mas não foi de propósito, foi com pesar. A candidata do PS andou a lamentar e a chorar todos os dias o facto de não ter o PCP na aliança. Agora vai haver uma conversa, imagino eu, não sei, tu saberás melhor, no partido sobre para onde é que o partido vai, não é? E esta tentação de defender que o partido, os tempos da geringonça foram incríveis e que o partido deve estar claramente à esquerda e procurar alianças à esquerda, saiu um bocadinho debilitado aqui disto por causa do resultado em Lisboa, não é? Bem, em primeiro lugar é preciso recordar que nos tempos da geringonça fez-se uma coligação entre partidos que concorreram separados e que ninguém antecipou que algum disso pudessem entender e organizar uma solução de governo. Se calhar se tivessem recorrido a uma solução como esta, tinha corrido mal. Portanto, aqui só posso dar a minha opinião, enfim, honesta, mas é apenas uma opinião. Eu acho que teria corrido mal na altura também. Não é? Portanto, estas coligações só funcionam quando são feitas quando o eleitorado não tem consciência delas. Quando tem, não vota porque não acha que haja futuro naquilo. Futuro para o país. Não acredita que aquelas soluções sejam fecundas, férteis de soluções para os problemas do país. Não é? E acho que nós podemos responsabilizar o PCP pela vitória de Carlos Moedas. E depois também foi a pena que perdêssemos um bocadinho a falar sobre a Lisboa de Carlos Moedas. Mas a verdade é que eu acho que o PCP mostrou que tinha razão em não se ter coligado com o PS, porque aquele frentismo que estava a ser construído não ia funcionar, e o PCP, que tem um bom senso de betão armado, percebeu que aquilo não era a solução para ele. Ainda por cima tinha, ao contrário do que é habitual, tinha um candidato forte, e não se meteu naquilo. Eu acho que o PS podia ter ensaiado, se eu entendesse. Isto é repito, são opiniões, ainda por cima são opiniões retrospectivas, não é? Todos nós somos sábios e geniais quando damos palpites sobre o que já aconteceu, sobre factos. Não, tu és genial até para o futuro, não é? Obrigado, Sérgio. Não me cabia a mim dizer isso, mas obrigado. Assim fica aqui registrado. Como seria em direito, um é ex-tunc, o outro é ex-nunc. Eu cá só faço prognósticos sobre o que já aconteceu. Mas eu acho que o PS tinha sido mais razoável ter tentado uma coligação com a CDU. Coligação com a CDU, claro. E com mais ninguém. Para que é que interessa aquelas coisas? Os movimentos, os não sei quês. Certo. Porque o livro, por exemplo, teve muito bom resultado em Lisboa. Mas o livro seria cilindrado se existisse uma dinâmica de vitória apoiada no PS e no PCP. Quer dizer, nós não queremos o livro porque o livro tem ideias geniais, muito melhores do que as nossas, não é? Se tivesse ideias melhores que as nossas, melhor irmos todos para o livro e sob a liderança inspirada e carismática do Rui Tavares, seguíamos em direção à construção do socialismo. Portanto, não é socialista, não é por isso que os socialistas querem. Os socialistas do livro só querem os votinhos, não querem mais nada. Portanto, é preciso perceber isto, não é? Já da CDU querem a tal iluminação
Não, a CDU como ideias modernas. Como nós vimos na semana passada. Aliás, vou já aproveitar aqui para fazer product placement e chamar a atenção para o vosso podcast do Observador sobre as eleições de 86, que é absolutamente essencial. A eleição mais louca de sempre. Eu não posso recomendar mais esse podcast. Tem algumas coisas que são um bocadinho sensacionalistas, exageradas, injustas. Claro, é o jornalista. Com o senhor doutor Mário Soares. Não, aquilo é tudo menos jornalista. Aquilo é um trabalho extraordinário e eu não posso recomendá-lo mais entusiasticamente. Mas, portanto, o Dr. Mário Soares também aprendeu, e todos nós aprendemos, que o PCP, quando apoia, os votos caem todos dentro da urna. É assim que as coisas acontecem, não é? É dinheiro em caixa. É dinheiro em caixa. O PCP, nunca há surpresas, não é? Nunca há surpresas. Se provavelmente o resultado não é o que se esperava, já sabemos que quem falhou foram os nossos eleitores, porque o PCP que não falha, pronto, acabou. É como uma aplicação. Aquela máquina. E, portanto, eu acho que tinha sido, se tivéssemos que fazer uma coligação, ou se considerássemos que era indispensável uma coligação, eu acho, para derrotar António Moedas, Carlos Moedas, não era possível, não era necessário nenhuma coligação. Acho que o Carlos Moedas é uma pessoa estimável, eu gosto muito de Carlos Moedas. Achas que bastava ter um bom candidato, é isso? Tenho estima por eles. Não tenho estima por toda a gente, embora seja uma pessoa bastante generosa na minha administração da estima. Como se sabe. Mas gosto muito pessoalmente do Carlos Moedas. Acho que a Câmara do Carlos Moedas foi uma calamidade. Desde o último almoxarife de Lisboa Mourisca, nunca houve um mandato tão e estamos a falar de 1000 anos, não é? E portanto... Portanto, achas que Carlos Moedas só não perdeu porque o PS não teve um bom candidato, não é? E uma boa estratégia. Eu acho que se o PS tivesse tido outra estratégia, podia ter vencido a Câmara de Lisboa. Eu acho que as pessoas realmente não aderiram àquele registro do PS, as pessoas já não têm paciência para o frentismo festivo, como se fossem libertar a cidade, sei lá, das forças reacionárias que aparecem numa nuvem de enxofre para tramar a exploração das classes trabalhadoras e ofender os oprimidos, maltratar as viúvas. Já ninguém, quer dizer, não vale a pena. Depois chega à esquerda ao poder e o que é que faz? Vai cantar Abril, ou regressa a Abril. Não, é tratar de limpeza, os lixos, que não funcionam, que a cidade está imunda, os espaços verdes, que parece que são completamente desprezados, maltratados, uma cidade esquecida, já ninguém espera nada da Câmara Municipal de Lisboa. Eu às vezes até me interrogo, mas porquê que o voto em Lisboa não é completamente determinado por razões nacionais? Porque por razões locais não vale a pena, porque isto não melhora. Não melhora. O Estado é que chegou à cidade. Eu acho que os anos de Medina foram anos bons. Acho que Medina foi um bom Presidente de Câmara. E eu olho para os espaços verdes do tempo de Medina, as coisas extraordinárias que foram feitas na Avenida República, na Fontes Pereira de Mel, vejo aquilo tudo a cair, tudo maltratado, coisas a secarem. A minha freguesia parece o Baixo Alentejo. Morreu tudo este verão com a falta de água e de cuidados e de coisas. Lixo a esvoaçar por todo o lado. A Câmara Municipal só serve para espalhar pilaretes pela cidade e semáforos. Devem ter lá semáforos e pilaretes a mais. E, portanto, para criar uma ilusão de movimento, é pilaretes, semáforos, radares, pilaretes. E agora aqui, é pilarete ou radar? Não, aqui é um semáforo. Então aqui é semáforo ou pilarete? Não, aqui é... De qualquer forma, apesar de tudo, a verdade é que... E nada de bom acontece. Carlos Moedas teve mais 30 mil votos. Então veja-se bem, isso dá uma dimensão, eu acho que isso dá uma dimensão da nossa dificuldade em ter construído uma solução. Nossa do PS, não é? Nossa do PS. Já agora, outra coisa, Lisboa é uma cidade que tem um eixo central. Não? O eixo central representa o quê? O eixo central representa o sonho de uma cidade planeada, planificada, bem pensada, com cabeça, tronco e membros, uma cidade projetada, como antes do 25 de Abril foram projetados certos bairros, como foi o bairro de Alvalade, o Arieiro, São João de Brito, coisas bem feitas, não é? E na Primeira República as avenidas novas. Bem, nós agora também temos... Lá fizemos telheiros, não sei o quê, à volta de Lisboa. E temos um eixo central. O eixo central não tem fim. Não acaba, não está construído. Começa no Rossio, vai por ali fora, sobe a Avenida da Liberdade, chega ao Marquês, chega para a Saldanha, vai pelo Campo Grande e depois de repente acaba, não continua e está construído o resto. E repara, não passaram 2 anos ou 3, a culpa não é de Moedas. São décadas. Mas fica para a próxima campanha, daqui
O PS vai ter outra oportunidade. E agora quero também dizer uma coisa por uma questão de justiça. Mas ainda temos que ir ao Chega antes do intervalo. Não, mas agora mas temos que ser justos. É mais importante ser justo do que esquecermos do Chega. Sem dúvida, vamos ser justos. Carlos Moedas, no entanto, fez uma obra que não se vê e que não vale votos. Que é o sistema de arnagem da cidade de Lisboa. Como disse Manuela Ferreira Leite numa ação de campanha. Disse isso? Disse que estava... À superfície isto não está incrível. Pronto, mas como as pessoas não veem essa obra, e essa é uma obra estrutural muito importante para a cidade, é preciso também fazer esse reconhecimento ao trabalho de Carlos Moedas. Sérgio, então, só rapidamente o Chega, eu fiquei um bocadinho com a ideia de que o eleitorado do Chega quer partir isto tudo, mas à porta de casa não. Muito obrigado. Vão partir o regime ali para outra cidade. O próprio André Ventura reconheceu que isto não foi extraordinário. Tem 3 câmaras, uma na Madeira, 2 no continente. Albufeira é uma câmara grande, com muito dinheiro e que vai ter visibilidade. Mas isto, tu estás de que lado? Estás do lado de André Ventura, que acha que isto não foi uma grande vitória, ou estás do lado de Pedro Nuno Santos, que acha que isto foi extraordinário para o Chega? Não, acho que não foi uma grande vitória, mas não foi evidentemente uma grande vitória, mas só não foi uma grande vitória porque o resultado das últimas legislativas colocou as expectativas num patamar tal que se esperava que o Chega fosse capaz de ganhar mais meia dúzia de câmaras, não é verdade? Se nós nos abstrairmos do resultado nas legislativas, temos que reconhecer que a Câmara de Albufeira é uma Câmara importante e temos que avaliar o impacto do Chega noutras câmaras. Por exemplo, em Sintra, estou absolutamente convencido que foi o Chega que retirou a Câmara ao Partido Socialista. Porque o Chega é um partido que tem uma grande penetração nos segmentos populares. E o Partido Socialista depende fortemente do voto popular. E essa ideia de que não, na direita, naquele condomínio da direita, há uma grande disputa pelos votos. Não, Chega disputa muito eleitoral do Partido Socialista nos grupos populares. E quando nós analisamos certas freguesias a que poderíamos chamar mais burguesas da cidade de Lisboa e do Porto também, não é? Porque não podemos estar a ver tudo, o que se verifica é o quê? Uma grande votação muito expressiva na AD, semelhante à das legislativas, e o Chega não passa dos 7%. Ou seja, nos segmentos mais altos, em termos não só de rendimento, mas como também de escolarização, o Chega não sobe. A progressão do Chega tem sido nas camadas populares. Isso para o PS significa que o PS está numa tenaz. De um lado, uma AD que neste momento ainda tem confiança das classes médias, não é? E é natural que tenha, porque o governo ainda está em estado de graça. E do outro lado, um fenómeno político eminentemente popular, que é o Chega. Sim, eu às vezes fiquei com a ideia que algumas pessoas que odeiam o Chega ficam muito desiludidas quando o Chega tem maus resultados. Parece que na cabeça delas o Chega tem sempre que ter vitórias, porque senão a construção do seu mundo mental desaba. Mas enfim, nós já vamos voltar para falar. Deve ser eu que não estou a perceber bem. Mas nós já voltamos para falar sobre a paz no Médio Oriente e também sobre o centenário de Margaret Thatcher, e já daqui a nada. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Esta semana no Médio Oriente tivemos cessar-fogo, libertação de reféns, libertação de prisioneiros. Em Gaza, que tem sido a grande preocupação de muita gente, Donald Trump deu mão livre ao Hamas para pôr ordem naquilo, e então tivemos execuções, raptos, assassinatos contra milícias rivais, contra alegados colaboracionistas e traidores, dezenas de mortes. Acho que não houve nenhuma manifestação sobre isto, mas pronto, mas aconteceu isto. Isto vai-se aguentar ou não, Sérgio? Porque nós já tivemos o Hamas a acusar Israel de quebrar o cessar-fogo e vice-versa, enfim.
Pelo menos está a aguentar-se, o que já não é coisa pouca. Eu acho que o plano em si é um plano que tem reduzidas hipóteses de êxito pela maneira como foi desenhado. É um plano que faz lembrar os antigos mandatos da Palestina, que tinham sido confiados aos ingleses. Não é só que agora os ingleses, como já não são a Inglaterra, já não são o Império Britânico, são um país, enfim, com um poder muito mais limitado. Agora os Estados Unidos são os novos ingleses. E, portanto, apesar de tudo, dizia-se que o Tony Blair podia ter lá um cargo de grão-vizir ou qualquer coisa assim. Sim, mas entretanto parece que já caiu. Não voltei a ouvir falar disso. São uma flor na lapela dos americanos, não é? E, portanto, com a força dos israelitas, que são também fundamentalmente os americanos, portanto, a ideia é como quase estabelecer um protetorado, um mandato internacional sobre o território de Gaza, sobre o território de Gaza, e enfim, toda a Cisjordânia também. Convinha que a gestão desses territórios, dessas populações, tivesse maior envolvimento, tivesse mais legitimidade democrática e maior envolvimento dos palestinianos. Mas isso não é possível enquanto não houver cessar-fogo. Só o cessar-fogo vai permitir que possa emergir uma elite. E os palestinianos têm uma elite. Os palestinianos têm uma elite educada, formada, lá formada, uma diáspora enorme, muita gente formada nos Estados Unidos e na Europa. Os palestinianos, quando se fala dos tais tecnocratas, essas pessoas que não lhes chamaria tecnocratas, mas pessoas aptas e não sectárias, porque a tragédia daquela gente é o sectarismo. Mas vão ser todos vistos como estrangeirados que vêm agora não é? Ao serviço, formaram-se nos Estados Unidos ou em Inglaterra e agora vêm para aqui. Mas qual é que é a solução? É continuar a autoflagelação e a destruição? É evidente que é preciso acabar com o Hamas, desarmar o Hamas, afastar o Hamas do poder. E é preciso um mínimo de autogoverno, não é? Não pode ser um mandato internacional, apesar de haver mais do que parecia ao início um envolvimento das Nações Unidas, não é? Que apesar de tudo é o único selo de envolvimento da comunidade internacional e, portanto, de legalidade nesta operação. Seja como for, o que interessa agora não é pessimismos. O que interessa agora é esperar com todos os erros, falhas, desvios que são próprios dos assuntos humanos, a ver se esta coisa, no essencial, se corre bem. Então deixa-me ser pessimista. A notícia que me provocou aqui um frio na espinha esta semana, houve várias, mas pronto, mas houve uma, foi a de ver que os Estados Unidos mandaram 200 militares para Israel para supervisionarem todo este processo. Donald Trump acha que os problemas todos do mundo se resolvem com um martelo. Tem ali um martelo e dá com um martelo na cabeça das pessoas. Os Estados Unidos são, obviamente, de longe a maior potência militar do mundo e que isso é suficiente, não é, para impor a paz. Mas esta história dos 200 militares fez-me lembrar duas coisas. Uma é que no Vietnã isto também começou assim. Primeiro foram os assessores militares, depois primeiro 200, depois mais 400, depois 2.000, depois 3.000 e quando se deu por isso, os Estados Unidos estavam metidos até ao pescoço no conflito. E depois o segundo ponto é o de que já houve outros presidentes americanos que acharam que com uma varinha de condão conseguiam resolver os problemas, até que começou a acontecer uma coisa, que foi virem corpos dentro de sacos de volta para os Estados Unidos. Se algum destes, ou vários destes 200 militares, for alvo de um atentado feito por algum palestiniano, até pode ser à revelia do Hamas, pode ser à revelia de toda a gente, mas se de repente há 1, 2, 3, 4 destes americanos que são mortos e que voltam para os Estados Unidos dentro de sacos, que é aquela expressão que vem desde os tempos do Vietnã, se calhar não é? Na Somália bastou mandar abaixo um helicóptero, aquela história do Black Hawk Down. Quando começamos a ter militares americanos no terreno, não a lutar, não é? Não necessariamente a lutar, mas estão ali, estão expostos. De facto, não sei se isto vai correr muito bem, mas
é verdade, temos que aproveitar enquanto dura. Sim, vamos lá ver. Não existe nenhuma necessidade militar de presença de botas no terreno americanas. Certo? E, portanto, se elas vão para lá é para ter um papel, julgo eu, é porque pretendem ter um papel positivo e não um papel operacional no sentido de combater insurgentes ou terroristas ou o que quer que seja. Querem ter um papel positivo, manutenção da paz. Também é certo que se andarem para lá soldados americanos, Netanyahu se calhar vai pensar 2 vezes antes de bombardear aquilo. Portanto, eu quero acreditar que, e essa é a minha esperança, que funcionem como uma espécie de capacetes azuis dos Estados Unidos, com o objetivo de garantir que a sua presença lá permite controlar o processo do cessar-fogo e criar as tais condições mínimas para que apareçam soluções duradouras de paz, que essas é que não se vislumbram. Vamos ver como é que isto corre nestas próximas semanas e meses. Olha, esta semana assinalou-se o centenário do nascimento de Margaret Thatcher. Eu fui olhar para as memórias de Cavaco Silva e ele conta lá 2 histórias sobre a Thatcher que eu acho que ilustram como ela era e como nós somos, não é? Porque Cavaco Silva sentava-se ao lado de Margaret Thatcher nos Conselhos Europeus, portanto estavam um ao lado do outro. Ele conta uma história de um Conselho Europeu presidido pelo Kohl para se aprovar, para se discutir os orçamentos de 1988 que é de 88 a 92, o quadro financeiro, e ia ser aprovado o PEDIP, o Programa de Apoio à Indústria em Portugal, e ele conta que de repente estava o Kohl a falar e ele viu que a Thatcher estava muito agitada a fazer perguntas ao Ministro dos Negócios Estrangeiros dela, tentar perguntar o que é isto, não é? Que coisa é esta? Não é? Nós estamos a dar dinheiro para quê e para quem? Então o Cavaco aproveitou que estava ao lado dela, debruçou-se e disse, olha, não ligue, isto não tem problema nenhum, isto é uma coisa antiga, isto já estava no nosso contrato de adesão, não ligue. E ela estava a pedir para falar e ele continuou a falar-lhe ao ouvido. E depois, olha, o tempo passou, o Kohl seguiu em frente e a Thatcher deixou passar aquilo. Portanto, Cavaco conseguiu fazer ali um sapateado e distraí-la para nós recebermos o nosso dinheirinho. E depois conta-me um segundo Conselho Europeu em Rhodes, em que se estava a discutir apoios a regiões insulares e a Thatcher começou a achar que ia ter que dar dinheiro a 2.000 ilhas gregas. Começou a ficar muito agitada e o Cavaco também lhe disse, não, isto é só para Madeira, Açores, Canárias e para as posições ultramarinas dos franceses. Não se preocupe, isto não é muito dinheiro. E ela também deixou passar. Portanto, a Thatcher ajudou-nos a recebermos o nosso dinheiro, mas isto mostra a forma como ela olhava também para a Comunidade Económica Europeia, para a União Europeia e a forma como os ingleses sempre desconfiaram muito daquilo. Mas enfim, o dinheiro já ninguém nos tira, Sérgio, mas do legado da Thatcher o que é que fica? Bom, Margaret Thatcher é uma figura fascinante e o legado dela é enorme, quer dizer, é enorme, nos aspectos positivos e nos aspectos negativos. De facto, Thatcher mudou a Inglaterra e mudou o mundo. Esta é que é a verdade. Mas para se perceber o legado de Thatcher é preciso perceber o que é que estava a acontecer. O que foram os anos antes de Thatcher, na verdade. Portanto, a Europa sai da guerra e são celebrados os acordos de Bretton Woods para organizar o sistema monetário internacional. São criadas as organizações internacionais, o Fundo Monetário Internacional, sob aquilo a que se designou o keynesianismo, avançamos numa política económica que é de tal maneira consensual que se chama isto o consenso do pós-guerra. Consenso do pós-guerra. Essas políticas orientadas para o controle das políticas de salários, rendimentos, preços, o Estado com um papel muito importante na economia, grande regulador económico, os bancos centrais dependentes do governo. Foi uma política que funcionou e foi compatível com elevados índices de crescimento económico no pós-guerra. E as soluções keynesianas funcionavam, quer dizer, havia um aumento de investimento nos períodos recessivos para arrancar as economias da fase recessiva, depois regressar ao equilíbrio orçamental, quer dizer, isto era um consenso, era um enorme consenso. Funcionou até deixar de funcionar.
funcionou até deixar de funcionar com a esquerda, e tanto a esquerda como a direita viviam dentro deste paradigma keynesiano. A partir dos anos 70 este sistema começa a dar sinais de que não funciona, ou a funcionar pior. Isso tem a ver com vários embates externos, a saída dos Estados Unidos do padrão ouro, a crise petrolífera e o aumento das trocas internacionais. Começa a esboçar-se a globalização e começa a esboçar-se a desregulação monetária, a desregulação bancária, estas soluções económicas aplicadas a economias fechadas. O keynesianismo funcionava muito bem quando cada país tinha uma grande capacidade autárquica de gerir a sua macroeconomia. Tudo isto começa a entrar em crise. Bom, quando Margaret Thatcher era uma keynesiana pura no governo de Edward Heath no princípio dos anos 70. Ela depois vai mudando sob a influência de um grande político inglês e um grande pensador inglês chamado Keith Joseph, Sir Keith Joseph. É Sir Keith Joseph que é o grande teorizador, entre outros, mas é o principal, de que este sistema funcionou e é preciso reverter esta tendência económica. Então Thatcher chega ao Reino Unido numa altura de estagflação, ou seja, inflação enorme, crescimento diminuto, a tal ponto que em 1976 o Reino Unido tem que fazer um pedido de resgate ao Fundo Monetário Internacional. Depois discute se havia realmente necessidade disso ou não. O que é certo é que em 1976 uma economia avançada, uma das economias vencedoras da Segunda Guerra Mundial, vê a prosperidade da Alemanha, do Japão e da Itália, e o Reino Unido, já sem Império Britânico, pede socorro ao Fundo Monetário Internacional. Isto, evidentemente, provoca uma revolução na psique dos ingleses. Ao mesmo tempo, os conflitos sociais no Reino Unido atingem níveis totalmente insustentáveis. As greves são decisivas na destruição, não são a única razão, são decisivas na destruição da indústria automóvel inglesa. No pós-guerra, a Europa vivia ainda inundada de marcas de automóveis ingleses. Elas vão cair todas, uma após outra, são agrupadas desesperadamente numa coisa chamada British Leyland, que abrange todas as marcas, dentro do grupo concorrem umas marcas contra as outras, produtos praticamente iguais, todos piores que os americanos, todos piores que os franceses, vai tudo ao charco. É o período em que os mineiros fazem greves. Não há energia. Edward Heath é obrigado a implantar a chamada semana de 3 dias. Só havia energia para trabalhar 3 dias por semana. Tiveste o inverno do descontentamento. O inverno do descontentamento é extraordinário, porque em 1969 os governos trabalhistas de Callaghan começam a corrigir este modelo insustentável e começam a trabalhar para a absorção do excesso de massa monetária, que no fundo começam a ensaiar as soluções que mais tarde viríamos chamar de monetarismo. Não é? E a revolta ia ganhar as eleições. Em 1979 o Partido Trabalhista ia ganhar as eleições. Só que a revolta dos sindicatos contra o Partido Trabalhista provoca o chamado inverno do descontentamento, que paralisa o Reino Unido. Os cemitérios fazem greve, os coveiros fazem greve, os mortos não são enterrados. Quer dizer, o lixo amontoa-se nas cidades. Bem, o Reino Unido parece que está à beira de uma guerra civil ou de uma revolução ou do que quer que seja. E é no meio deste caos que aparece Margaret Thatcher. O que é que a Margaret Thatcher vai fazer? Margaret Thatcher vai subir brutalmente as taxas de juros, vai provocar um desaparecimento do excesso de moeda em circulação, vai controlar a inflação, vai provocar a falência de empresas inviáveis e de empresas viáveis. É um massacre económico, uma escala nunca vista no Reino Unido. 12% da população desempregada, 3 milhões de pessoas sem trabalho, pobreza nas ruas, grande sofrimento, desregulação do mercado de trabalho. Mas no entanto, a economia inglesa vai mudar de natureza. A Inglaterra vai fortemente desindustrializar-se e vamos passar a ter esta dualidade. A desigualdade aumenta, é claro, mas vamos passar a ter esta dualidade entre Londres, a economia de Londres, e o resto da Inglaterra. O resto da Inglaterra pobre, desemprego, muita exclusão social, problemas. E Londres, uma das cidades mais prósperas do mundo, capital financeira do mundo, que compensa largamente o empobrecimento do resto da Inglaterra. A Inglaterra, envolvidos uns anos... Thatcher não teve tempo para beneficiar dos efeitos das suas políticas, porque de facto a Inglaterra vai voltar ao crescimento, o emprego vai subir, as classes médias vão prosperar,
o apoio de Thatcher vai durar por muitos anos, ela vai crescer, o Partido Socialista vai viver anos e anos e anos de isolamento político, parece um partido anacrónico e sem soluções para os problemas, e ela vai ter de facto um momento de grande prestígio, mas ela só consegue chegar a esta fase de recuperação porque há um fenómeno no meio chamado Guerras das Malvinas. Na Guerra das Malvinas, Thatcher, com o apoio de Reagan, consegue recuperar as Ilhas Falkland, as Malvinas, ocupadas pelo ditador argentino, e isso gera um boost de popularidade e prestígio em Inglaterra que lhe dá a possibilidade de, contra todas as probabilidades, vencer aquelas eleições. E ela tem outro mandato. E é nesse segundo mandato que se começam a ver os efeitos positivos do regresso do Reino Unido ao crescimento, pelo menos naqueles novos setores em que a sociedade inglesa prosperava, e de facto nós hoje vivemos num mundo largamente desenhado por Thatcher. O mundo antigo acabou, todas as empresas ineficientes foram fechadas, empresas públicas, o setor privado ineficiente também acabou, muitas coisas saudáveis ficaram pelo caminho, o setor público produtivo foi privatizado, o que tinha salvação continuou, muito foi vendido a capital estrangeiro, aumentou o investimento externo no Reino Unido. Isto só para tentar explicar que era um mundo e passou a ser outro mundo. Foi uma transformação radical que depois acabou por ser e que anunciou uma nova era. Porque o tempo de facto era favorável com a globalização económica, com a liberalização, com a criação da OMC. A Inglaterra passou a ser subitamente não só um país precursor. Há muito tempo que a Inglaterra não era precursora de nada, não é? Tinha sido precursora da Revolução Industrial, mas tinha sido no fim do século XVIII, princípio do século XIX. E a Inglaterra foi de facto precursora desse movimento. Viemos para um outro mundo. Uns acharam que é melhor, outros acharam que é pior. Mas de facto quem abriu essa porta foi Thatcher. E é curioso que, sendo Thatcher uma mulher eleita primeiro-ministro de um partido conservador, Stories, nunca os movimentos que celebram as mulheres e os seus feitos, nunca o feminismo mostrou a menor admiração por esta mulher extraordinária. E eu, como adversário político, quer dizer, só me posso curvar diante da grandeza desta grande política. Foi a Margaret Thatcher. Sim, há ali duas coisas, uma coisa que ela disse e uma que ela fez, que eu acho que podiam ser boas lições para Portugal hoje em dia. Uma foi o confronto com os sindicatos, nomeadamente no setor mineiro, o Arthur Scargill. Foram meses e anos de luta para ver quem é que mandava no país, afinal. Era o Scargill ou era o governo democraticamente eleito, e ela conseguiu não ficar refém dos sindicatos. Claro, aquilo aquilo teve várias fases, não é? Houve um momento inicial em que ela cedeu, depois voltou à carga, enfim, nada disto também é uma coisa heroica em que subitamente tudo acontece de forma maravilhosa. Ela teve ali, ela que dizia que não voltava para trás, não é? Houve ali um momento em que ela teve de voltar para trás, mas a verdade é que mostrou a força do Estado. The lady is not for turning. Exato. You turn if you want, the lady is not for turning. E eu, que tenho uma especial tristeza pelo peso dos sindicatos na área dos transportes públicos, os desgraçados... Uma palavra para a tristeza. Certo. Os desgraçados que precisam dos transportes... desgraçados, estou a dizer isto no sentido elogioso, não é? Que precisam dos transportes públicos, os que acordam de madrugada, precisam dos transportes públicos para ir trabalhar, para voltar do trabalho, para os filhos irem para a escola, e que estão permanentemente confrontados a terem que lutar contra greves, paralisações, plenários, enfim, umas coisas atrás das outras. Os sindicatos na área dos transportes públicos... Mas os sindicatos não são só os sindicatos. Por exemplo, pensa nas ligações ferroviárias entre Lisboa e o Porto. Um dos fenómenos extraordinários do nosso tempo é a proliferação de autocarros que andam para a frente e para trás entre Lisboa e o Porto. Tu vais na autoestrada e ultrapassas 1, 2, 3 autocarros de marcas diferentes, de empresas diferentes, a fazerem este vai e vem de pessoas. Quer dizer, isto é a prova provada. O que mais é preciso para dizer que CP... Sim. O que é que não funciona? Obviamente. O nosso sistema ferroviário... A CP não é confiável
Isto é só para aliviar um pouco as costas da Transtejo. Nos horários, os preços são proibitivos, enfim. E ela mostrou que é possível não se ficar refém destas coisas e que há gente que não está a fazer barulho e a agitar bandeiras e que pode dar força política a quem quiser mudar isto. Luís Montenegro, na campanha eleitoral, disse assim uma frase sobre essa coisa das greves, mas depois, entretanto, já está muito bem em São Bento, já não está muito preocupado. E depois uma frase que ela disse, acho que também nos ajuda hoje em dia, que foi a de que não estamos na política para ignorar as preocupações das pessoas, estamos na política para lidar com elas. E em Portugal há um bocadinho esta ideia de que sim, há aí umas preocupações, mas que são só percepções. Portanto, não vale a pena. Podemos ignorar isso, não vai acontecer nada. Então, se ignoram... Isso está a acontecer, já se vê. O Chega é uma resposta exatamente a certo. A essa inclinação para achar que certas opiniões só podem vir de xenófobos. Portanto, nem vale a pena ouvi-las. E depois o mau feitio e a capacidade, há uma coisa que se dizia que as 3 coisas que ela mais escrevia nos documentos que lhe faziam chegar eram: primeira coisa, não. Segunda coisa, não, mas sublinhado. Terceira coisa, não, não e não. E de facto esta capacidade de ir contra... Para mim a melhor história dela é num Conselho de Ministros em que ela diz: muito bem, então vamos votar, 10 votos a favor, 1 contra, ganha o contra. Era dela. Esta capacidade de impor, mesmo correndo o risco de haver consequências políticas, porque a verdade é que podia ter corrido mal e podia ter corrido mal na altura do voto, não é? Ela acaba por ser derrubada pelos deputados do partido e não pelo voto. Pelo não é? Governo. Ela é derrubada, ela é derrubada pelo seu governo. Consumida por aquela gente toda, de que de repente... Mas espera aí, vamos lá ver, isto não foi propriamente a Joana d'Arc que de repente foi traída pelos franceses, não é? No cerco de Orleans. Ela estava numa fase, já do meu ponto de vista, de decrepitude política, já a tentar afastar o Reino Unido da União Europeia e o Partido Conservador, o chamado One Nation Party, que é o Partido Conservador moderado e europeísta, que desde sempre tinha lutado pela integração europeia, desde Edward Heath, e esta senhora vai estourar com o Reino Unido. E, portanto, eram os grandees, eram as grandes figuras, numa época em que o Partido Conservador ainda tinha uma carrada de aristocratas latifundiários sentados no governo, grandes tecnocratas e não sei o quê, homens de extração humilde, mas de grande competência, como o caso de John Major, todo o Kenneth Clark. O John Major havia aquela história, porque ele cresceu num circo, Clark. O único homem da história que fugiu do circo para ser contabilista. Pronto, mas quer dizer o partido, como é que se chama? É embaraçoso, mas não me estou a lembrar do grande ministro, Geoffrey Howe, que assassina politicamente em pleno Parlamento, na verdade. E portanto, quer dizer, ela construiu a cama na qual se deitou, mas lançou as sementes. Ela lançou as sementes para a saída do Reino Unido. Quem está verdadeiramente na origem do Brexit é Margaret Thatcher. Enfim, certo. Eu diria que ela representa uma corrente. Ela não inventou isso. Uma corrente. Não nos esqueçamos que no grande referendo que os ingleses fazem nos anos 70, sobre continuação no mercado comum, quem estava fundamentalmente dividido era o Partido Trabalhista. Ninguém sabia o que é que aquilo ia dar. O Partido Conservador considerava que por exemplo, há bocado falámos da indústria automóvel inglesa. Uma das causas da decadência da indústria automóvel inglesa é que a indústria automóvel inglesa não estava no mercado comum e não estava no mercado concorrencial com as marcas europeias. Estava a ficar para trás. Era uma marca, era uma indústria que não conseguia, fora de um ambiente competitivo, não conseguia manter-se. Sérgio. Mas só para dizer uma coisa a respeito do que tu disseste. Muito Quem manda no país? Quem manda no país? Essa frase foi dita por Edward Heath em 1973. Fartas greves da semana de trabalho de 3 dias, porque a Margaret Thatcher vai encher o país de carvão, as reservas, porque já sabia que vinha aí uma greve e ela já tinha-se abastecido e aprovisionado. Edward Heath, farto de greves e farto não conseguia ter mão no país, pergunta quem manda no país e perde as eleições. E como os ingleses dizem com muita graça, quem manda no país, not you.
Sérgio, com essa história edificante e que pode ser um aviso para os políticos de hoje em dia, quem sabe, nós voltamos na próxima quarta-feira, em direto ao meio-dia. Claro, podem ouvir-nos sempre em podcast nas várias plataformas. Até para a semana, Sérgio. Até para a semana, Miguel.